tema que nós vamos utilizar é justamente Mateus 11, 28 ao 30. Muito conhecido, foi o que foi comentado domingo passado. Mas é uma coisa assim... Esse texto praticamente já compartilhei sobre ele várias e várias vezes. Mateus 11? Do 28 ao 30. Se você me disser que esse teu celular não é convertido, ele vai ganhar um par de asas agora. Certo. Lê então pra gente, caso você achou. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui a gente percebe que uma das coisas que é muito falado é sobre jugo. Porque se a gente pegar o primeiro versículo diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. No início está falando sobre estarmos cansados. O que geralmente deixa a gente cansado é o jugo. É alguma coisa que, sei lá, alguma mágoa, alguma tristeza, alguma angústia. Geralmente isso a gente deixa cansado e oprimido. Qual foi o jogo mais difícil que você já teve na sua vida? O peso mais difícil que você já teve na sua vida? É difícil falar um, assim, eu tenho bastante, mas eu acho que o mais pesado foi quando eu tive o problema de estômago, assim. De estômago e falta de ar, que eu acho que os dois era tipo meio que um conjunto, porque quando sentia um, vinha o outro. Então, pra mim, aquilo ali foi bem difícil, né? Ter que conviver com aquilo foi, acho que foi uma das piores coisas que eu passei na minha vida. Você vê. Andar com falta de ar e dor no estômago, então era muito difícil. Acho que eu saía de casa, assim, pra fazer o que eu tinha que fazer meu curso pra escola, sem saber que se eu ia voltar. Naquela época eu tinha muito medo também, então eu juntava tudo isso e já vinha um medo dentro de mim que eu tinha a sensação de que eu ia sair, mas não sabia se ia voltar, como qualquer pessoa. Quando tá saudável, vai em algum lugar, mas sabe que vai voltar, por mais que tenha os perigos, tenha as coisas que acontecem, mas pela sua saúde você tem a certeza que você tá em paz, você tá saudável, que você vai ir tranquilo e voltar. Mas eu não, quando eu saía assim, às vezes já saía mal já, me sentindo muito fraco, eu não conseguia respirar direito. Então pra mim foi muito difícil, acho que o momento mais complicado da minha vida. Eu posso dizer que um dos jugos mais difíceis foi a depressão, porque a depressão junta tudo. Por quê? Qualquer situação pode te levar à depressão. Por exemplo, você compartilhou a situação das suas dores de estômago. É uma dor no corpo, mas de acordo com que você fica preocupado, fica triste, chateado, aquilo pode levar a uma depressão. Eu achei que eu não ia sair da depressão, não. Eu por muitas vezes também achei que ia partir dessa para melhor. Eu também. Porque muitos já que tiveram depressão tiveram suicídio. Se suicidaram porque não aguentavam dependendo da causa da depressão. Então, eu achei que iria ser um jugo difícil de retirar. Mas você percebe que o versículo aqui diz: Tomai de vós o meu jugo, ou seja, Deus está pedindo o seu jugo para trocar pelo dele. Então o que a gente vê com isso? Que a gente vai ter que passar por momentos difíceis. O fato de estar na presença de Jesus não significa que nós não vamos deixar de passar por lutas. Mas qual é a diferença? Jesus ele nos pede para trocar o jugo, ele nos dá um suporte maior. Eu me lembro muito bem do rapaz que ajudou Jesus a carregar a cruz. Eu não lembro agora o nome dele. Acho que era Simão Sirineu, se eu não me engano. Jesus cansado, com todos os pecados sobre os seus ombros, aquela cruz pesada, apanhava mais do que tudo os soldados no caminho inteiro, mas teve uma hora que
um dos soldados pediu para que alguém ajudasse Jesus a carregar a cruz. É mais ou menos desse jeito. Jesus vai lhe dando as estratégias para que você possa carregar o jugo e você não sente ele tão pesado. E quando a gente se livra de um peso, não importa do que seja, não dá uma sensação de alívio? Sim. É isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós. Lembra até da dinâmica que eu fiz aqui sobre nós. Caramba, como é que é o nome da dinâmica mesmo? Eu falei dias atrás sobre ela. Sobre dividirmos nosso fardo. Nós não carregamos o peso sozinho. E é bem isso que Deus quer. Que nós entreguemos nossos fardos, nossos jugos. Esse versículo não é só para quem aceita Jesus. A gente sempre usa ele muito. Mas para nós também no nosso dia a dia serve. Porque quantos dias a gente não tem peso que a gente não consegue carregar? Que a gente acha que Deus, eu acho que eu vou deixar um coveiro feliz. Tem horas que a gente acha que é assim, mas o que a gente tem que fazer todos os dias é entregar o nosso fardo, o nosso problema, o nosso peso na mão de Jesus. Ele vai nos trazer a paz, o descanso. E se é um problema assim que a gente vai ter que encarar, ele vai nos dar a estratégia, a solução para resolver. Porque, vamos dar um exemplo aqui. Um cara que matou alguém. Daí nesse meio tempo ele encontra Jesus. Jesus o salva. Estou um pouquinho gripado, acho que eu tomei garoto essa semana. Ele encontra Jesus e ele pede perdão e se liberta. Perfeito. Só que aí ele vai ter que ser preso. Ele, pela lei humana, vai ter que cumprir o que ele pagou. Mas o que acontece aí? Ele já vai ter uma paz no coração e automaticamente esse período que ele vai passar preso, já ele vai ter a ajuda de Jesus, vamos dizer assim. Ele vai pagar pelo que ele cometeu, mas ele automaticamente não vai sofrer aquelas lutas sozinhos. Ele vai ter, vamos dizer assim, quem passa com ele. Então o que a gente fica por esse dia é que nós coloquemos nosso fardo na mão de Jesus. Troquemos nosso fardo pelo dele. Que automaticamente nós vamos ter uma paz no coração tão grande. E tem a questão também de nós dividirmos com os irmãos. Às vezes o irmão de confiança que você tem, rapaz, estou passando por uma que só Jesus. Compartilha, automaticamente vocês vão dividir o fardo, vai ficar menos pesado. Quer falar alguma coisa? Não, é que também, antes de eu... Foi antes de eu me batizar, antes de eu aceitar Jesus, que eu tinha esse problema. Então, pra mim, é praticamente um testemunho de vida, porque antes de eu aceitar Jesus, eu tinha esse problema, que sempre me sufocava, né? Mas depois que eu aceitei Jesus, foi como se eu tivesse trocado meu fardo com Jesus. Depois que eu aceitei Jesus na minha vida, eu não tive mais esse problema. Graças a Deus, a minha vida melhorou e eu não tive mais, sim, tanto problema com isso. Antigamente era algo muito forte. Eu acho que quando eu aceitei Jesus, acho que Deus me fez uma transformação, me libertou de muitas coisas, me libertou dos meus medos, me libertou de tudo aquilo que me impedia de prosseguir, de prosperar. Então, eu acho que, como a palavra diz, foi uma troca de fardo, porque quando eu aceitei Jesus, o meu fardo ficou mais leve e eu já consegui viver com mais felicidade, com mais prazer de viver, né? Porque quando a gente está vivendo, passando por um problema, por uma necessidade, a gente meio que perde o prazer de viver, porque a gente Verdade. sempre vai dormir e acorda achando que o dia vai ser diferente, que a gente vai estar melhor, mas sempre cada dia que acorda pior. Então acho que a vida acaba meio que ficando um pouco desprazerosa. Então, mas depois que eu aceitei Jesus, tudo ficou mais leve e a vida começou a fluir melhor. Tem uma coisa que eu fiquei pensando aqui. A gente compara o pecado com uma roupa suja. E quando vamos supor, você está voltando do trabalho, voltando da escola,
e você passa numa rua que tem uma bela numa poça de água. E tem aquele motorista que tem o prazer de passar em cima. Eu tô vivendo isso esses dias, que tem uns motoristas que adoram passar numa poça de água. Tá bom, Jesus. E quando você recebe aquela sujeira de água ou de lama, a roupa não parece que fica pesada? Sim. Mas é o que acontece. Quando você troca de roupa e coloca uma outra roupa seca, você vê que fica leve. Isso. Aquele peso, aquela sujeira, até nós mesmos. Quando a gente chega em casa do trabalho, da escola, é tanto cansaço que a gente tem, é tanto sujeira que a gente adquire, que a gente se sente pesado. Mas também depois que a gente toma aquele banho, ainda mais hoje sendo sábado, a gente não sente um peso, vamos dizer, não se sente mais leve. Então é mais ou menos desse jeito. Jesus nos convida a fazer uma troca no nosso fardo para colocar um mais leve para quê? Para que a gente viva assim, que problemas a gente vai sempre ter, principalmente problemas matemáticos. Mas a gente vai ter uma paz tranquila que todo mundo vai dizer: rapaz, você está passando por tantas lutas assim? E como é que você está sorrindo desse jeito? Você vai dizer que eu tenho Jesus no meu coração. Tem uma colega nossa, você logo logo vai conhecer ela. Ela tem uma doença chamada lupus. Só que você não diz que ela tem essa doença. Desde a primeira vez que eu a conheci, ela é até prima de uma colega nossa. Ela, toda vez que a gente a encontra, está sempre sorrindo. E eu não sabia dessa enfermidade dela. Quando a minha irmã falou dessa enfermidade que ela tinha, eu, caraca, ela é uma guerreira. Por quê? Quando a gente encontra ela, as fotos que ela tira, ela sempre com um sorriso no rosto. E ninguém diz que ela está passando uma luta terrível. Essa doença que ela tem faz cair cabelo, pra você ter uma ideia. E ela não, como que ela não demonstra que aquela doença a atinge. Claro que nós estamos orando pela cura dessa enfermidade dela. Mas ela encara com uma alegria que, oh meu Deus. E eu pensando comigo, eu passo problemas menores do que o dela e às vezes estou borocochô. É verdade. Então é o que a gente tem que fazer, entregar o fardo na mão de Jesus. E logicamente, encarar os problemas com um sorriso no rosto. Não que a gente vai querer nada de louco. A gente entende que a gente está passando por um problema. Mas a gente entende que a nossa felicidade vem de Jesus. A gente entendendo que a nossa felicidade vem de Jesus, aquele problema vai ser a fichinha para resolver. Até porque acho que um dia triste é um dia desperdiçado, né? Se a gente for parar pra pensar assim, a gente perde o nosso dia, né? Quando a gente fica triste, fica muito cabisbaixo, a gente acaba perdendo o nosso dia, né? Porque tem muitas coisas boas, assim, por mais que às vezes a gente esteja passando por um problema, por uma dificuldade, mas sempre tem algo bom no dia. A gente Verdade. ficar cabisbaixo é como um dia perdido, né? A gente não sabe o dia nem a hora que vamos partir, então Verdade. ficar triste é um dia perdido. Por mais que é difícil, né? A gente sabe que tem momentos que a gente não quer papo, só quer ficar no nosso canto, isolado, mas é Verdade. pior ainda, se a gente se isolar, eu acho que é pior, porque aí que aquela tristeza tomar conta e pode até, por isso que muitas pessoas acabam tendo depressão, porque acabam se isolando do mundo, né? Então acho que Verdade. aí tristeza, depressão bate forte, aí é complicado. Vamos orar então? Pedindo a Deus para ajudar-nos a suportar as cargas.